Fala galerinha, e aí, tudo bem com vocês? É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que eu particularmente acho muito importante. Eu abri o meu caderninho porque eu deixei anotado um conceito e a gente vai usar um pouco desse conceito pra gente não fugir do tema e do assunto que eu quero tratar hoje. Então é assim, ó. A saúde mental é um termo usado para descrever um nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional, ou a ausência de uma doença mental. Pelo menos nesse vídeo que a gente vai estar falando hoje, eu não vou estar focando sobre saúde mental, né, sobre doença mental. Eu vou estar focando mais sobre esse lado da qualidade de vida cognitiva e emocional que envolve muitos desses fatores sobre a saúde mental. Eu acho que na nossa idade, dos mais jovens e todo mundo tem escutado muito sobre isso, sobre a saúde mental e sobre quanto a gente precisa cuidar da saúde mental e a saúde mental e todo mundo fala sobre isso. Mas é difícil a gente realmente entender o que é isso e qual que é o efeito disso na nossa vida como ser humano. Existem vários estudos, por exemplo, sobre os nenéns e sobre as crianças que quando a mãe ela sofre algum estresse durante a gestação, né, durante a gravidez, as crianças elas tendem a ter vários problemas durante o crescimento. E se isso realmente influencia uma criança, imagine as atitudes, as coisas que a gente faz. Eu sempre penso muito nisso, eu acho isso um troço muito bizarro, assim. Não bizarro, mas diferente, uma coisa assim, que como que isso realmente pode influenciar na vida do ser humano de uma forma tão pesada, né? Por exemplo, a ansiedade, a depressão, tudo isso são fatores que vão agir lá na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente não vai ter vontade de fazer algumas coisas, a gente vai ficar triste, chateado, e aí com toda essa tristeza a gente vai ter uma gastrite nervosa. Então tudo isso está muito envolvido com doenças que podem afetar o ser humano e que primeiro vai afetar sua mente para depois afetar outras partes do seu corpo. E isso é tão sério que às vezes a gente não pensa muito nisso, a gente se estressa com algumas coisas que não deveriam se estressar. Esses tempos eu estava falando com o meu síndico do prédio, eu estava chegando de uma aula e aí o síndico do prédio virou e falou para mim, porque eu tinha me incomodado por causa de uma mala que eu tinha deixado numa parte do apartamento, e daí eles estavam fazendo reforma e acabaram tirando essa mala de lá. E aí eu fiquei super preocupado, porque tinha coisas importantes dentro daquela mala. Aí, sabe uma preocupação, assim, eu não consegui dormir à noite por causa dessa preocupação, porque tinha um documento importante dentro daquela mala. Eu consegui pegar a mala no outro dia e o síndico veio me perguntar. Eu falei, Murilo, você não pode se estressar com uma coisa tão pequena, com uma bobagem. Mas é um troço tão difícil de você parar de pensar, de você não se preocupar. Porque, nossa, eu acho isso tão sério. Eu me preocupo com umas coisas muito bobas às vezes e umas coisas que não são tão bobas assim. Mas isso me influencia muito. Isso muda muito o meu sono, principalmente. Muita gente já deve ter tido, tipo, aquela dor de barriga terrível porque tinha uma prova, né? E que a pessoa fica toda ansiosa e preocupada. Então tudo que come faz mal. Ou a pessoa fica, sei lá, com aquela dor de cabeça terrível que ela não consegue nem pensar de tão forte que é a dor de cabeça, porque ela tá ansiosa, ela tá preocupada. E a saúde mental é isso. É aquele controle sobre a vida emocional e sobre as nossas ações e sobre as coisas que a gente faz. Então, saúde mental tá muito envolvido com aquilo, como a gente controla a nossa vida. E é um negócio muito difícil de ser controlado. Às vezes a gente olha pra vida das outras pessoas e a gente pensa, pô, essa pessoa tá tão bem, tá tão tranquila. Mas é que tem gente que tem muito esse dom de não aparentar tudo que tá acontecendo em volta da vida dela. Pode estar, sei lá, sendo a Segunda Guerra Mundial, mas a pessoa ela mantém aquela aparência, né? E acho que isso existe muito na sociedade de hoje, no contexto atual que a gente vive, uma sociedade de pura aparência, uma sociedade que tudo é lindo, tudo é bonito, no Instagram, porque eu acho que agora o topo das redes sociais hoje é o Instagram. O Instagram virou onde a gente mostra a nossa vida para as outras pessoas, principalmente pelos stories.
E os stories é uma coisa muito mais impessoal, né? Porque você não precisa nem curtir, você não precisa nem comentar, você só observa o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão comendo. Mas o stories virou a vida cotidiana das pessoas, que todo mundo quer acompanhar. E aí você fica infeliz, porque hoje eu tô comendo arroz e feijão, mas o meu amigo, ele tá indo comer, sei lá, tá indo num restaurante super chique comer filé mignon. Então eu fico triste, eu não fico feliz pela felicidade das outras pessoas, e acho que isso também é muito saúde mental. Isso aí é muito você ser feliz com aquilo que você tem, com a realidade que você tem, e aí você aprende a ter gratidão. Uma palavra super forte que influencia a vida da pessoa, a saúde mental da pessoa. Gratidão. Ah, Murilo, gratidão, sim. Eu acho isso uma coisa que eu tento carregar pra minha vida, e que se eu vou dar um conselho pra qualquer pessoa, eu falo que uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter na nossa vida é a gratidão. Porque sem a gratidão, a gente não é feliz com aquilo que a gente tem. Porque quando a gente é grato, não importa aquilo que a gente acredita, se a gente acredita em Deus, se a gente acredita no cosmos, se a gente acredita no que for, se a gente é grato, as coisas aparentemente, elas se tornam boas, entendeu? Ah, eu tenho um conjunto de copos que eu colecionei porque eu compro requeijão no potinho de vidro, e por isso eu lavava os copos, os requeijõezinhos, e eu não tenho um copo de cristal, mas eu sou super feliz porque o meu copo de vidro, ele vai servir para as mesmas coisas que o copo de cristal vai servir. E eu sou feliz porque eu tenho um copo para usar. E às vezes a gente não pensa nisso, né? São coisas tão pequenas, tão básicas, que a gente não pensa, e a gente deixa que tudo isso se acumule na nossa vida, que a gente crie inveja, que a gente crie um sentimento ruim pelas outras pessoas, por elas terem algo melhor, ou às vezes por elas serem elas mesmas, porque tem pessoas que são muito mais simpáticas, tem pessoas que são muito mais alegres, e às vezes você é mais introvertido, você é mais na tua, e aí você vê isso e você fica, ai meu Deus, eu queria ser outra pessoa. Você não é grato pela pessoa que você é, e aí é difícil de você encontrar aquilo que você é bom, porque você não encontra gratidão em você, e você não é feliz pela pessoa que você é. E aí como que você vai encontrar aquilo que é bom em você e aquilo que você é bom? É muito difícil. E esse assunto me faz refletir muito. Se eu ficar aqui falando na frente da câmera, eu vou falar sobre muitas coisas, porque eu acredito que isso é um fator importantíssimo na vida das pessoas, importantíssimo na minha vida. E quando eu vejo que alguma coisa tá me afligindo ou tá me fazendo mal, eu tento buscar outros recursos que a gente tem, como orar, como rezar, como fazer uma meditação, fazer yoga, para que tire essa ansiedade, esse mal que tá dentro de mim, como se fosse algo que te eleve o espírito, entende? Porque às vezes o nosso espírito, ele tá assim, ele tá triste, ele tá pra baixo, a nossa energia tá mal, ela tá ruim. Às vezes a gente não dá muita importância pra essas coisas, mas que são realmente importantes. Essa semana eu também tava vendo uma postagem sobre um outro rapaz que acabou se suicidando, e as pessoas, elas estão tirando a vida delas por causa da infelicidade, da tristeza, da depressão. Isso é muito ruim, porque nem sempre a gente consegue atingir os objetivos que a gente quer na vida, ou às vezes a gente alcança um sonho e aí a gente para e pensa, poxa, não era isso que eu tava esperando do meu sonho. E aí você tem que criar um outro sonho, criar uma outra vida, e às vezes você não consegue achar uma saída pra isso, e nada é bom o suficiente. Todo ser humano tem um momento de tristeza, fica triste, fica mal, e a depressão é algo patológico, é uma doença, e ela precisa ser tratada como tal. E era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje, esse conceito de saúde mental, pra gente entender um pouco melhor e pra gente poder cuidar de nós mesmos. E é isso, gente. Eu espero que tudo que eu falei aqui possa, sei lá, entrar na sua mente e trazer alguma coisa boa pra você. E queria dizer que se você quiser deixar um comentário, se você quiser conversar sobre isso, independente de eu estar distante, de eu estar na internet ou postando um vídeo, eu gosto muito de ajudar. E se você quiser conversar sobre isso, seria muito legal poder falar sobre isso com alguém. E é isso, galerinha. E fiquem com Deus, e um grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau!